Bom dia, turminha do quarto ano. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa, hoje, dia 27/10. Vamos continuar falando sobre a aposta, que foi o texto que vocês leram ontem, da autora Regina Machado. Vocês lembram que o personagem principal da história é Nasruddin, que faz uma aposta com a sua esposa. Então, hoje, você vai abrir o livro lá na página 107, que nós vamos falar sobre o humor que aparece nessa história tão divertida. Vamos lá? Então, aqui está a página 107. Abra o livro, coloque a data em cima aí da página, na parte de cima da página. Para começar, nós temos uma pergunta para refletir. Por que o fato da personagem ir para a casa da vizinha e voltar depois do assalto contribuiu para ampliar o efeito de humor no conto? Então vamos pensar. Esta personagem se trata da Fátima, da esposa do Nasruddin. Então, a Fátima, ela sai da casa dela, vai para a casa da vizinha, porque ela não queria ficar em casa, porque se ela ficasse em casa, ela ia acabar falando e perdendo a aposta. Só que ela é obrigada a voltar depois do assalto. E quando ela volta, acontece um fato que faz com que a história se torne engraçada. Então, vamos pensar. Qual é esse fato? O que vocês acham? Bom, sabe por quê a história se tornou engraçada? Porque ela encontra a casa toda revirada e roubada. E mesmo assim, Nasruddin está mais preocupado com a aposta de que com o fato da casa ter sido assaltada. Então, neste momento que ela volta para casa, a gente, o leitor, acha que o Nasruddin vai contar para ela tudo o que aconteceu do assalto. E não, simplesmente ele diz que ela que perdeu a aposta. Por isso que o texto se torna engraçado. Agora, nós vamos observar na número 6 o percurso do episódio da sopa que acaba terminando em algo engraçado. Então, vamos lá. Primeiro, um ladrão levou o turbante que estava sobre a cabeça do Nasruddin. Depois, após o roubo, o filho da vizinha foi levar um prato de sopa para o Mulan. Ao ver o menino, Nasruddin gesticula, né? Faz círculos apontando para sua própria cabeça, tentando explicar o desaparecimento do turbante. O garoto, desconhecendo o roubo, entende os gestos como um pedido para jogar na cabeça de Nasruddin. E é isso que faz, deixando o ensopado, ou seja, acaba sendo engraçado, porque o menino joga o prato de sopa na cabeça do Mulan, e não era nada disso que ele estava tentando explicar, né? Por isso que o texto se torna engraçado. Agora, letra A. Esse conto, ele tem o humor como uma característica principal. Que outro trecho da história você achou engraçado? Agora é a sua vez. Você vai voltar lá no texto e vai procurar um trecho que você achou graça, que te fez rir, e você vai circular ou grifar com a sua marca-texto ou sublinhar. Depois você tira uma foto dessa parte do texto e envia para a professora Vi ver o que você achou de engraçado, tá? Então, quando a gente acha as coisas engraçadas, quer dizer que naquela história tem um humor. Existem textos que têm aspectos cômicos. Então, olha só. O que é cômico? Cômico tem a ver com humor, com engraçado, que dá vontade de dar risada.
né? Então, cômicos são textos escritos para divertir ou para provocar risos nos leitores. E quais são os textos que têm esse tipo de humor, que tem esses aspectos? São textos como a piada, por exemplo, que faz a gente rir, como o conto de humor, que é que nem esse texto que nós acabamos de ler, como causos, certo? E quem escreve textos desse tipo, como esses, ele usa diversos recursos para criar efeitos de humor. Então, o que é humor? O humor é uma das características do conto popular que você acabou de ler. E não está presente apenas em livros, não, crianças. Também nós temos humor no cinema, temos humor no teatro, na televisão. Quantas vezes nós damos risada quando assistimos a um programa? E também até nas nossas conversas do dia a dia, né? Então, o humor, ele está presente na nossa vida, tá bom? E agora, para terminar, você vai fazer a última atividade, que é a número 7. Você vai marcar um X. O que é possível deduzir sobre a personalidade de Nasruddin com base no título da história? Lembre-se que o título da história é A Aposta. E no efeito de humor provocado pelo comportamento da personagem. Então, vamos pensar. Nasruddin passou por um monte de dificuldade durante o assalto, mas ele se manteve firme na aposta que ele fez com a sua mulher. Então, dá para a gente deduzir, né? Dá para a gente descobrir qual é a personalidade dele. Então, aqui nós temos duas opções. Então, primeira opção, é possível deduzir que Nasruddin é uma pessoa corajosa? Será que o Nasruddin é uma pessoa corajosa, pois ele arriscou não responder com palavras ao que os ladrões perguntaram a ele? Ele foi corajoso de ter ficado quieto naquele momento? Ou é possível deduzir que Nasruddin é uma pessoa teimosa, pois, independentemente da situação vivida por ele naquele momento, ele manteve-se em silêncio, mas não porque ele estava com medo, e sim para ganhar a aposta. Qual dessas duas opções vocês acham que mais combina com a personalidade da nossa personagem? Marquem um X, tá bom? Então, são essas duas atividades que vocês vão fazer. Primeiro é circular no texto a parte que você acha engraçada. E segundo é marcar um X na alternativa que você acha mais parecida com a personalidade do Nasruddin. As outras questões não precisa fazer, era apenas para conversar e para refletir junto com a professora, tá bom? Então a nossa aula termina e até daqui a pouco com a aula de matemática. Tchau, tchau, crianças!